Você quer trabalhar usando o seu celular e a sua internet? Clica aqui no link aqui embaixo. Olha os resultados dos alunos aparecendo aqui. Sucesso, galera! Olá, muito boa tarde para você. Começando o Globo Esporte, daqui a pouco, os últimos classificados para as quartas de final da Eurocopa, também notícias da rodada da Série A do Brasileirão. Mas eu começo falando de Botafogo, que hoje vai pegar o Vitória pela Série B. Você vai ver ao vivo aqui na Globo depois de Império. E a gente bateu um papo legal com o técnico Marcelo Chamusca. Desde 13 anos, eu vivi dentro do futebol. Em muitas funções: jogador, auxiliar, treinador, gerente de futebol. Então eu passei a entender um pouquinho de áreas que eu não tinha noção de como funcionava, entendeu? O Marcelo Chamusca virou um especialista em subir. Aos 54 anos, é o único técnico a conseguir o acesso em todas as divisões do Campeonato Brasileiro. Consegui jogar uma Série D em 2013 e em 2018 eu estava na Série A com o Ceará. Da D para C com o Salgueiro, da C para B com o Guarani, da B para A com o Ceará. A realidade hoje começa com a letra B de Botafogo. Voltar à primeira divisão é um compromisso assumido com o clube e com ele mesmo. Me estabilizar na Série A é um objetivo. Mas não é simples, hein? Tem sido intenso como você esperava ou mais do que você esperava? O Castro e Chay, Ronald, Diego Gonçalves e Rafael Navarro. Na Série B, considerada a mais difícil da história, com 5 clubes que já foram campeões da primeira divisão, nem um especialista em acessos espera a vida fácil. Eu vejo uma competição muito nivelada. Perde e ganha grande, nós temos condição de realizar um grande trabalho com um bom time, com um vestiário bem organizado e com o clube dando a melhor condição. Aí, boa sorte pro professor Chamusca nessa caminhada, né? Voltando a falar de Série A, o Fluminense está precisando voltar a vencer, né? Vai pegar o Atlético Paranaense hoje. Já são 3 rodadas sem vencer no Brasileirão e a distância para os líderes aumentou. Fazer um grande jogo e sair com esses 3 pontos que vai ajudar bastante a gente a subir na tabela. Para isso, o Fluminense vai ter o retorno de nomes importantes no time. Nenê e Fred, que foram poupados no empate com o Corinthians, hoje estão de volta. Eles costumam ser as principais referências do elenco, por serem os mais experientes, pelo apelo com a torcida e pela diferença que fazem quando estão em campo. Nessa temporada, o Fred é o artilheiro do time, marcou 11 vezes. O Nenê fez 4 gols e é o líder em assistências, com 6 até agora. Samuel Xavier e Caio Paulista estão se recuperando de lesões na coxa esquerda, devem continuar fora. Martinelli, o jogador de linha que mais vezes começou como titular na temporada, está confirmado para o jogo, que vai ser disputado em Volta Redonda. Maracanã é um ambiente que a gente sempre joga, a gente também já jogou em Volta Redonda. Eu acho que isso não vai ser um fator que vai nos atrapalhar. Uma vitória deixa o Fluminense com a mesma pontuação do Atlético Paranaense, vice-líder e adversário hoje à tarde. A gente viu e sabe da campanha deles no Brasileiro, começaram uma excelente campanha, então a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. E o Flamengo joga amanhã contra o Cuiabá na Arena Pantanal. Depois do jogo encharcado de domingo, com poça d'água ajudando na vitória do Juventude, a previsão para o Flamengo amanhã é melhor. A partida contra o Cuiabá vai ser na Arena Pantanal, estádio de Copa do Mundo, campo com bom sistema de drenagem, ou seja, suporta bem a chuva se for o caso. O que o estádio não tem de bom para o Flamengo é o histórico. Em 4 jogos disputados pelo time lá, nenhuma vitória e nenhum gol marcado. Teve até goleada do Fluminense no estadual de 2018. Mas naquele dia o Flamengo jogou com os reservas. Amanhã o time também terá desfalques dos jogadores que estão na Copa América. Já o Rodrigo Caio, poupado contra o Juventude, estará à disposição. Depois do alagamento de domingo, é melhor olhar a previsão do tempo.
E eu vou falar com quem mais entende do assunto, a Anne Lotterman. Até o meio da tarde, mesmo com sol, o frio vai continuar no sul do país. Oi, Anne, tudo bem? Me dá uma ajudinha? Amanhã o Flamengo vai jogar em Cuiabá. Como vai estar o tempo lá? Vai chover? Oi, Débora. Chuva não, mas vai estar muito frio, viu? Pode ser a madrugada mais fria do ano, com mínima só de 6 graus e a máxima não deve passar dos 18. Portanto, os jogadores vão ter que correr muito em campo para poder se esquentar. É o friozinho para embalar o Flamengo em busca de uma vitória inédita na Arena Pantanal. É o bastidor do rubro-negro. Pedro Henrique Torre, conta pra gente aí o que tem de novidade. No Flamengo, o lado externo tem sido muito mais agitado do que dentro de campo. A bola da vez agora é o atacante Rodrigo Muniz, pretendido pelo Atlético de Madrid da Espanha, como informou primeiro o jornal Marca. O clube espanhol, de fato, tem interesse no jogador e já até sinalizou isso para o Flamengo. O atacante Rodrigo Muniz e seu staff veem com bons olhos essa transferência, não só por se tratar de um clube da elite do futebol mundial, mas porque no Flamengo vê que vai ter poucas chances no futuro próximo, já que Pedro e Gabigol estão à sua frente na hierarquia do elenco rubro-negro, também são jovens. O Gabigol tem 24 anos e o Pedro 22, então pela frente aí, Rodrigo Muniz, 20 anos, teria que esperar bastante para ter uma chance efetiva no time titular do técnico Rogério Ceni. Em relação a Kennedy, seguem as conversas com o Chelsea para saber qual a possibilidade de empréstimo e até compra futura do jogador ex-fluminense, uma possibilidade de reforço para o técnico Rogério Ceni. Bom, é o seguinte, então, diante desse mercado aí tão agitado, ô Prats, eu vou falar uma frase aqui, a Mari tá só no ESPN App eu tô ali, no, ó, e a eu tô notificação na hashtag. Recebi. Mas tá sempre acordada, né, Mari? Mariana tá sempre ligada, sempre. É que o pessoal, esse negócio de mercado aí que nós falamos de Xerém, de Fluminense, tá chegando tanta mensagem aqui, Bruno, que eu tô... Eu sei. Você foi provocar, falar que o Flamengo, a base do Flamengo tá em Xerém? Sobrou pra você. Ô Prats, é o seguinte, eu vou falar uma frase aqui, você responde se é verdadeiro ou falso, tá? Estilo Marília Gabriela. O Flamengo só vai ser campeão... Tipo isso. O Flamengo só vai ser campeão brasileiro se contratar reforços. Não concordo. Acho que pode ser campeão sem contratar reforços. Não é sim ou não, é verdadeiro ou falso? Não, é falso, isso é falso. Eu não concordo com isso, eu tenho uma outra visão. Acho que o grupo atual, mesmo com desfalques, com jogadores convocados, esse grupo atual tem condição de conquistar pela terceira vez seguida o brasileiro. Mas se na temporada passada já... Fala, Mari. Fala. Não, vai, Mari. Não, eu ia falar que se na temporada passada já foi com emoção, qual o nível de dificuldade ou grau de dificuldade o Flamengo pode encontrar nessa, Marra? Alto. Porque a temporada vai ser muito exigente, porque o Rogério Ceni ele não pode ter deslize, que a corneta em ano eleitoral ela soa um pouco mais afinada que o normal, e tem uma competição que vai ser de calendário bastante exigente, bastante cansativo. Então é difícil, mas eu não mudo a minha opinião até agora. Acho que o Flamengo é o principal candidato ao título brasileiro. Eu concordo com o Prats, mas por que o rubro-negro ele fica tão assim ansioso com essa questão de reforço? Ele não sente confiança no time que ele tem, Prats? Primeiro, Bruno, que o torcedor tem fetiche por contratação. Você fala em contratação, o torcedor fica animadíssimo. Vai contratar, reforço, enche de reforço. Aí depois você vai ver, nem todo mundo é reforço. Às vezes é só contratação, não reforça tanto assim. Mas eu acho que tem isso, tem a vontade do torcedor em comentar quem está chegando, porque sempre cria uma expectativa muito grande, muito alta. E tem o fato, Bruno, do rubro-negro, muitas vezes, alguns ficarem desacostumados com o time que a gente já falou aqui, que foi histórico em 2019 principalmente, e qualquer resultado negativo, qualquer jogo que o Flamengo não vença, sempre se procura assim, mas está faltando um lateral, mas está faltando um zagueiro, mas falta um atacante. Sempre quando você não vence, falta alguma coisa, né? E esse falta é contratação. Muitas vezes acontece isso, mesmo que nem sempre precise contratar jogadores para todas as posições. Eu estava de olho ali na hashtag, estava recolhendo alguns tweets. Então o Glaucio mandando mensagem pra gente aqui também na hashtag SC Brasil. Também tem o Rick que mandou mensagem, o Naldo. E aí,
O do Rick, que foi uma corneta também falando sobre o Rogério Ceni, que precisa, na verdade, de contratação na parte técnica. Mas eu acho, Marra, isso aí é a opinião do fã do esporte, que também passa muito pelo banco de reservas. Porque o que eu sinto, assim, que o torcedor rubro-negro não confia tanto no Michael, por exemplo, quando teve aquele lance que ele tem o campo inteiro e não consegue colocar a bola para dentro. O Vitinho até melhorou nessa ausência de alguns jogadores do Flamengo, passa muito por essas outras peças também, porque acredito que no time titular eles ali entendem que as peças estão bem servidos. Eu também acho que o time titular responde muito bem e acho que ainda o Flamengo tem boas opções para virar jogos, para mudar situações de jogos. O Flamengo tem um elenco bom. Até porque, né, Mariana, acho que a gente às vezes fala uma coisa aqui no futebol brasileiro, né? Elenco. Gente, não tem clube no mundo que tenha elenco para perder tipo 5, 6 jogadores um jogo para o outro e que vai ficar tudo do mesmo jeito. Isso não acontece com o Manchester City, isso não acontece com o Chelsea, isso não acontece com o Real Madrid, com os times, os clubes sentem e o time em campo sente. Porque não dá para ter jogador do mesmo nível e não dá também para o técnico. Porque pensa bem, o técnico vai ter muita dificuldade também para segurar o jogador que está no banco que vai ficar louco para jogar. Mas ainda acho que o Flamengo tem possibilidades. Por exemplo, o João Gomes hoje entra e joga, tranquilo. Mas quer fazer um meio campo um pouco diferente. Ele pode colocar o Arão no meio. Ele pode ter essa situação. Tem Everton Ribeiro para voltar. Tem a possibilidade de jogar. A gente viu contra o Juventude em Caxias. Boa parte da partida, que foi substituída ainda com 30 e poucos minutos, jogaram juntos o Rodrigo Muniz e o Pedro. Gabigol e Pedro podem jogar juntos, com a opção do Muniz ainda no banco. O Flamengo tem muita opção. Tem o Mateuzinho pedindo passagem para pegar o lugar do Isla. Eu não acho que o Isla está completamente seguro na posição dele, não. Eu acho que o Mateuzinho está pedindo passagem. O Flamengo tem muita opção. Que assim, o que também acontece é que o torcedor ele fica imaginando disputar todos os títulos, né? Mas assim, não é normal o que aconteceu em 2019, como não é normal o que aconteceu com o Palmeiras em 2020, né? Então, assim, para o torcedor, né, para dizer, só ganhou um brasileiro, ou só ganhou a Copa do Brasil, só ganhou a Libertadores. Parece que ele quer elenco para ganhar os 3 campeonatos de uma vez, né? Não é, Prats? E se já fez uma vez, tem que fazer de novo todo ano, né? Isso. Além de tudo isso que o Bruno falou, que você destaca também, Mariana, é muito importante, porque a gente está falando aqui de um clube que tem condição de ir ao mercado para fazer grandes investimentos, como é o Flamengo, mas a gente não pode tirar do contexto que os outros times também estudam, também se reforçam, também fazem seu planejamento para dificultar, muitas vezes, quando enfrentam o Flamengo, né? Então, assim, não é porque uma temporada você ganhou 2, 3 grandes títulos, você vai conseguir repetir. Às vezes pode ficar com os mesmos jogadores, com o mesmo treinador, e não há repetição, porque tem muita circunstância especial, tem muitos jogos dentro do mesmo jogo. Não é fácil. Agora, ser um postulante a ganhar os grandes títulos como o Flamengo eu acho que já é uma coisa muito importante. Se vai ganhar ou não, aí depende de tantas outras coisas que não dá pra gente falar tudo aqui. Sim. Até do momento político. Sim, com certeza. Da questão do bastidor, né, Marra? Isso entra muito e nós sabemos quanto isso afeta também no futebol brasileiro.